Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui aquele podcast maravilhoso, o nosso Pedalcast. Você, eu tenho certeza, assistiu lá o primeiro episódio, não foi? Onde estávamos eu, o Marcos e mais alguns convidados também. E olha só, se você não assistiu, volta lá um vídeo, assista e compartilha com todo mundo, tá bom? Essa aqui é a fofoca do bem, pode espalhar para geral. Manda no grupo da igreja, do trabalho, grupo da família, grupo dos amigos, compartilha aqui o nosso Pedalcast. Para dizer a verdade, deixa aqui aquele CCC, que é o curte, comenta e compartilha. E olha quem tá aqui do meu lado hoje de novo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem? É o grupo do Pedal, né? Todos Grupo do os Pedal. grupos aí do Pedal podem compartilhar, nos ajuda, porque esse Pedalcast será futuramente o nosso meio de comunicação com tudo aquilo que a gente espera que o nosso país cada dia tenha mais espaço para as bicicletas. Nós queremos participar ativamente do velódromo que será construído aqui na capital, na cidade de São Paulo, e não ser usado somente pelos atletas que vão competir, e sim ter atividade lá todos os dias com pessoas que queiram, né, conhecer como é pedalar num velódromo, conhecer o velódromo de uma forma, lógico que com critérios, mas poder pedalar nesse local. Então, o que nós queremos é cada dia ganhar mais espaço em todos as nossas questões da bicicleta. E a bicicleta, é claro, em muitos momentos ela acaba sendo colocada de lado, não tem a prioridade devida que devia, e nós vamos estar lutando por esse nosso espaço com todos vocês, que dos clubes, das associações, dos grupos que se formam, aquele que é individual também, enfim, representar todos do ciclismo, do mountain bike, do bicicross, do bike trial, todas as especialidades do ciclismo junto com a gente. É isso aí, olha só, então você tá vendo o canal que ele é informativo também, viu? Então continua acompanhando aqui que informações você terá também aí. E nesse exato momento agora aqui, eu nem falei com o Marco, mas eu já peço permissão que eu vou ser ousado agora. Sim, vou ser ousado. Eu vou contar para você a história da bicicleta na frente do campeão pan-americano, na frente de um cara, de um atleta olímpico, campeão brasileiro e por aí vai. Aí você tá falando, rapaz, esse menino é ousado mesmo, né? Então vamos lá, para você que não conhece muito bem a história da bicicleta, conforme eu for falando, inclusive o diretor vai deixar algumas imagens aqui para você também, tá bom? Você sabe quando que a bicicleta ela foi inventada? Olha só, foi em 1817. Caramba, hein? Já se foram 207 anos desde a invenção da bicicleta. E dá-se, né, a honra a um barão alemão chamado Karl von Drais. E a primeira bicicleta que ele inventou chamava de máquina corredora, ou Dreisiana, em homenagem a esse barão alemão. Só que ela era de madeira e ela não tinha ali os pedais, então a pessoa literalmente colocava o pé no chão e ali disparava. E por isso também, né, Marcos, tinha muitos acidentes, porque ela não tinha freio. Então as pessoas geralmente se machucavam. 20 anos depois, uma outra pessoa chamada Patrick Macmillan, esse sim, ele inventou ali um sistema de correntes, colocou o pedal, óbvio, não esse que nós temos hoje, mas algo ali, né, para aquela época já era muito moderno, e as pessoas passaram a ter mais segurança a partir de então. Só que, como o ser humano ele é muito ousado, as pessoas começaram a inventar. Você já viu imagens daquelas bicicletas que tem aquela roda gigantesca na frente e uma roda pequena atrás? Inventaram algo parecido com isso também. Só que começaram a ter muitos acidentes, que as pessoas subiam nessa bike, que o banco ficava lá em cima, e para parar, para descer, era meio complicado. Se não tinha ninguém para te ajudar, a pessoa caía e se machucava. Então, mais ou menos em 1880, uma outra pessoa inventou uma bicicleta que é essa, parecida com as de hoje. Olha só, parecida, hein? Não era 1800, né? 1880. Eu falei 1900? Não sei, acho que é É 1800. 1880, tá bom? Lá atrás, 1880. E uma pessoa lá inventou uma bike parecida com essas do dia de hoje. E nessa época também, o John Dunlop, ele sim colocou ali a borracha, ou seja, o pneu, naquelas bicicletas. Elas já começaram a ser produzidas de um outro produto. E a partir de lá, então, a bike começou a evoluir e evoluir cada dia mais, né? E agora sim, e agora que você já sabe um pouquinho da história da bicicleta, eu agora volto aqui pro Marcos, né? E eu gostaria muito, Marcos, e nós vamos entrar um pouquinho na tua história daqui a pouco, mas eu gostaria muito de saber como que a bicicleta entrou na sua vida e por que a bicicleta entrou na sua vida.
Bom, a bicicleta realmente ela tem evoluído bastante, ela a cada dia, né, hoje com a fibra de carbono, enfim, ela tem passado por processos, né? Nós Uhum. tínhamos o mountain bike, quando chegou o mountain bike, eu por acaso fui o primeiro campeão brasileiro de mountain bike do Brasil, não existia campeonato brasileiro. O primeiro campeonato brasileiro foi criado pela Calói, a Calói era a patrocinadora, e foi 5 etapas, né? Eram etapas no Rio de Janeiro, São Paulo, em alguns estados, Santa Catarina eu sei que teve também, e em 5 etapas era o Campeonato Brasileiro, e eu fui o primeiro campeão brasileiro de mountain bike em 1989. Aí nós já estamos Que falando de legal. 1989. É, por quê? As bicicletas ali naquele período ainda não tinham suspensão. Quando eu Uhum. comecei era tudo bicicleta rígida, com o garfo na frente, não era com suspensão. E depois, nos Estados Unidos, eu acho que já estava começando a ter a suspensão, porque isso veio lá da origem das motos de cross, né? E aí acabou entrando para a bicicleta também, desenvolveu-se ótimas suspensões, tanto naquela época era só dianteira, mas depois também a suspensão traseira, porque o quadro da bicicleta também recebeu ali uma movimentação que acaba assimilando melhor a pedalada, ela vai se encaixando, é como se fosse um carro que tem aquele leitor de estrada, né? Que ele acaba se adequando ao tipo de estrada, se é uma estrada de asfalto, um off-road. Então, isso é bem típico hoje das bicicletas que tem também esse padrão, vamos dizer, de leitura de terreno. Evoluiu muito a bicicleta, mas claro que existem especialidades. Por exemplo, a bicicleta com o aro 700, né? Isso é o ciclismo com aquele ciclismo pneu fininho e tal, que é a velocidade maior. As bicicletas chegam a atingir aí em torno de 100, cento e poucos quilômetros por hora na descida. Muitas competições, a média fica ali muito próximo aos 50 quilômetros por hora, então lógico que você, para fazer uma média de 50, você tem que andar 70, 80, depois subida diminui aí para 30, 35, 40, então média de 50 é uma média alta, mas existe muitas competições que a média fica muito ali, no velódromo, por exemplo, é comum se fazer média acima de 50 quilômetros por hora, o Caramba. recorde da hora, por exemplo, no velódromo, ele é acima de 50 quilômetros por hora. Então, a média é uma média muito alta e as bicicletas realmente fazem uma condição muito boa para aquela pessoa que está bem condicionada e está com equipamento adequado, né? Porque a bicicleta ela tem as medidas e para cada tipo de terreno, como eu disse. Mas nós temos as especialidades de mountain bike, que é o ciclismo primeiro, que é o ciclismo com o pneu fininho e tal, as pessoas que andam mais aí que a gente vê nas estradas. Depois as bicicletas de mountain bike, que é uma bicicleta que começou lá atrás em 89, era com a roda 26, aro 26 polegadas, né? 26, agora 29, e é o que está na moda, né? A bicicleta 29, inclusive, a gente fala de bicicleta. Quando a gente entra na e-bike, o que que é e-bike? Eu sei que pode ser um assunto novo para muitas pessoas, mas e-bike é aquela bicicleta que tem um motorzinho ali, o propulsor elétrico. Então ela, Ah, na minha opinião, tá? Eu vou falar na minha opinião, é muito bacana a e-bike, mas é para as pessoas que precisam, né, dessa condição, que não pedala, que está indo para o trabalho e tal, eu acho legal. Mas, por exemplo, eu não gostaria de uma bicicleta com propulsor para ir na estrada. porque Eu você quero. não faz força, você Exatamente. não pedala, né? A bicicleta, a gente curte a bicicleta sem o motor, obviamente, Ah, sem uma ajuda, porque ali o motor é é nosso, uma espécie de uma moto, é com o seu, uma mini é o seu moto. condicionamento, né? É Ah, o seu condicionamento físico. E eu realmente tenho uma fábrica de bicicleta. Nós estamos hoje já fabricando bicicletas, as e-bikes, mas são para as pessoas que realmente assim, têm alguma dificuldade de ter um melhor condicionamento, ou para aquelas pessoas que estão indo ao trabalho, aquelas pessoas que só saem para fazer um lazer no final de semana, então ela quer andar de bicicleta, ter o ventinho ali no rosto, mas é que ela não está tão condicionada. Agora, para você se condicionar, estar numa condição realmente legal,
é bicicleta Bicicleta mesmo. do jeito que tem que ser. Pedalar mesmo, transpirar e por aí vai. É no pedal e ali porque é assim que é gostoso e tal, e aí que você obtém o melhor resultado seu tecnicamente e também fisicamente, né? Você tira de você o melhor, né? Para andar numa bicicleta e saber que é a sua condição física que está Aham. fazendo aquela média horária, que está fazendo aquele percurso ali, que eu acho que é isso que é legal. Legal, bacana. Ô Marcos, fala aqui uma coisa para mim também, para tirar dúvida de mais alguém ali que está assistindo a gente, né? Aliás, não, de muitas pessoas talvez gostam de bicicleta, mas que tem muitas dúvidas, né? Qual é a maior diferença dessas bicicletas aerodinâmicas, né, com o pneu mais fininho, e dessas igual essas que a gente tem aqui do pneu mais largo? E qual você gostava ou gosta de andar mais ou praticar mais? A melhor bicicleta para andar é a mountain bike, porque o mountain bike você pode pular a guia, descer, Uhum, andar num terreno acidentado, subir, descer, enfim. Aqui eu gosto de andar no dia a dia, é a modelo mountain bike. Mas para você, por exemplo, olha, eu vou fazer 200 quilômetros, eu vou pedalar 100 para ir e 100 para voltar. Aí a bicicleta de speed, que a gente chama a bicicleta de speed porque é de velocidade, que é essa com pneu fininho, aro 700. Então, existe hoje uma tecnologia muito bacana, com já os trocadores de marcha ali, os descarrilhadores, que são os câmbios já eletrônicos, e, enfim, eletrônicos a mudança, uhum. não a propulsão, ou seja, você só tem um auxílio ali como se fosse um carro automático, né? Então as mudanças de marcha você que controla, mas você não precisa mais fazer aquela força ali, ou seja, a sua força você usa só para pedalar realmente e fazer a bicicleta impulsionar para frente, você ganhar velocidade. Então as bicicletas evoluíram muito, eu gosto de bicicletas modernas, inclusive tenho uma mountain bike de carbono e tenho mais outras duas bicicletas de speed de carbono também. E essas bicicletas, elas são obviamente que nenhuma são e-bikes, né? E não usaria e-bike só se fosse Sim. realmente necessário. Não é que eu sou hiper resistente a isso, é que eu acho que Não assim, precisa, é que para você ganhar um condicionamento físico, não justifica você ter um propulsor ali. Agora, eu não sou ciclista, eu não nem tenho muita afinidade com isso, eu vou me deslocar, sei lá, 20 quilômetros, eu vou alugar um e-bike, tá? Eu tô com a minha família, esposa, namorada, alguém que tá comigo que não pedala realmente, mas aí a pessoa tem que ter pelo menos um pouco de controle, né? Como você vai ter uma velocidade ali acima de 30 km por hora, se você cair também sem um jeito, você pode inclusive ter uma queda bastante difícil para você, porque a pessoa tem até que saber cair, né? Sim. Se você tem qualquer situação, sei lá, principalmente andando aqui no Brasil, né? Você tem uma situação de trânsito bem complicado, que é isso que ó, o nosso canal foi criado justamente para ter esses debates, para buscar alternativas, né, de proteção ao ciclista. Então, se você está com a e-bike ali pedalando sem o menor condicionamento, mesmo a 30 km por hora, se você bate em algo que está estático, você pode ter um acidente fatal aí, Feio, né? né? É. Você sabe, Marcos, eu tenho uma história com bicicleta. Quando eu tinha, era criança ainda, meus 10 anos, a gente morava ali no bairro da Vila Jaguara, aqui na Zona Oeste. E perto lá de casa tinha uma descidinha assim, né? Eu tenho um tio, o Marcos, ele tinha uma Kawai 10, né? Aí eu lembro que ele pegou essa Kawai 10, comprou, ganhou, não sei. E eu sei que ele estava reformando a Kawai 10. Eu tinha uma bicicleta pequenininha, mas eu queria andar em qual? Na Kawai 10 do meu tio, né? Só que ele estava reformando. Aí um dia eu cheguei da escola, a Kawai 10 estava lá. O que eu fiz? Eu peguei a Kawai 10 escondido. Mas o detalhe, estava reformando. E essa reforma não tinha o freio ainda. Só que eu não tinha essa informação. Aí o que eu fiz? Eu empurrei a bicicleta lá no alto lá e eu comecei a descer. Aí quando eu fui frear, não tinha freio. Cara, no desespero, sabe o que eu fiz? Eu tava de chinelo, chinelinha havaiana, eu coloquei o pé no chão, mas não assim com a sola, tipo com os dedos assim para trás, para tentar frear a bicicleta com o dedo. Olha só o desespero.
desespero, o que que não faz? Qual que era o meu medo? Se eu chegar lá embaixo, eu cair, eu bater, meu tio vai me matar por conta dessa bicicleta. E eu queria frear de qualquer jeito. O que aconteceu? Eu ralei todos os dedos, não consegui frear, caí e ralei a bicicleta dele. E quando cheguei em casa, tomei uma coça do meu tio ainda, né? Eu tenho essa história maravilhosa com a bicicleta. E foi só um adendo aí, tá bom? E Marcos, eu descobri hoje que você me ensinou que existe diferença, né, da bicicleta de ciclismo para o mountain bike. E você foi campeão nas duas. Foi. Inclusive vai ter umas imagens aí do Marcos também, campeão aí, levantando alguns troféus ou cruzando a linha de chegada em algum lugar aí mundo afora. E conta pra gente aqui, qual que é essa grande diferença e qual que você tinha uma familiaridade melhor, qual que você se desenvolvia melhor, ou era com as duas? Tipo o Ronaldinho Gaúcho, não tem perna ruim. Os melhores títulos meus foi na bicicleta de speed, essa com pneu fininho. Eu sou medalhista pan-americano, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, no estado da Indiana. E foi, eu acredito que no ciclismo foi a última medalha de prata que nós tivemos, em 1987. De lá para cá, eu acho que não tem nenhuma que superou essa aí. Não sei, eu estou aqui falando, mas eu acredito que não. Então, você vê que é um título importante. E realmente foi uma prova de mais de 200 quilômetros, uma prova num circuito maravilhoso de 20 e poucos quilômetros cada giro. Então, foi uma prova importante. Primeiro foi Rosendo Ramos, do México, e Marcos Mazarão, eu segundo do Brasil. O terceiro foi o venezuelano. O venezuelano, não me lembro o nome agora, mas acho que o melhor ciclista venezuelano. E o quarto foi o Glenn Sanders, dos Estados Unidos. Então, nós tivemos uma competição onde estava todos os países ali, Canadá, Colômbia, Cuba, né, com aquele potencial todo. Em 87, Cuba praticamente dominava aí na parte de esportes, e o ciclismo não era diferente. Eu tive a oportunidade de participar de eventos nesse nível. Fui para as Olimpíadas de Los Angeles e para a Olimpíada de Seul. Uhum. Essas duas Olimpíadas me deram uma bagagem muito grande e tal. É claro que numa Olimpíada, por exemplo, você termina a competição no pelotão maior, né? Porque aquela época, hoje é limitada a 200 ciclistas, naquela época não era assim. Tinha muito mais, acho que tinha em torno de 400 ciclistas representando os países do mundo inteiro. Classificava-se, mas não tinha esse limite de 200. Então, era uma competição difícil. Já para você terminar uma competição dessa, é muito complicado, e quem é ciclista sabe do que eu estou falando, né? Quem já pedalou ou participou de uma competição desse nível. Mas eu fui muito bem na Olimpíada de Los Angeles. Na Olimpíada de Los Angeles 84, eu era muito jovem, mas eu estava com o gás todo. Uhum. Então foi uma competição muito boa para nós, brasileiros. Terminamos aí no pelotão. Só que já em Seul, 88, também, ali eu já estava assim como o capitão da equipe, porque eu já tinha um histórico lá da Olimpíada anterior. Foi muito bom também, mas nós não tínhamos condições de disputar uma medalha ali, como se vivesse realmente competindo em países da Europa e competindo com os melhores do mundo. Eu tinha essa consciência de que nós tínhamos que viver lá na Europa, participando daqueles torneios, como os americanos faziam, o Uhum. pessoal dos Estados Unidos fazia. As melhores equipes americanas treinavam, ficava competindo para estar no Tour de França, e ganharam o Tour de França, e ganharam o Giro de Itália, mas tinha que viver na Europa. Essa era Ô, a Marcos, uma pergunta aqui, uma verdade. dúvida aqui, mas por que vocês não conseguiam bater de frente? Por conta dos equipamentos deles, que eram mais avançados, ou treinamentos? Qual que era a grande diferença, assim? No ciclismo, a parte da medicina é muito importante. E não só no ciclismo, no atletismo, na natação, não é diferente. Mas é claro que esportes, por exemplo, como o futebol, ele, além de você tem que estar bem preparado, mas ainda tem aquela parte da habilidade. Então, o Pelé, por exemplo. O Pelé era o Pelé. Eu não sei se tinha um condicionamento acompanhado por médico, eu acredito que não. Mas ele tinha habilidade, então o Pelé Uhum. foi o Pelé. Uhum. Mas no ciclismo e nesses outros esportes, você tem que ter um bom equipamento, um bom condicionamento físico
e também tem que ter uma parte da medicina junto, porque você tem que estar com o seu corpo 100% numa competição, por exemplo, nas Olimpíadas. Eu sempre tive muita dificuldade de dormir. Esse foi É mesmo? eu sempre fui muito ansioso e tal. Então, na véspera de uma competição nas Olimpíadas, eu não dormia. Então, Chegava na hora da prova, tava virado. eu participava, e isso aconteceu comigo muitas vezes. Eu me lembro que o dia que eu ganhei a medalha de prata nos Estados Unidos, em Indianápolis, eu dormi. Aquela noite eu dormi. Olha que Então, legal. isso ficou marcado na minha vida. Então, essa é a parte da medicina. Se nós tivéssemos médicos, tivéssemos um acompanhamento como tinha, por exemplo, todos os demais países no mundo, porque a Alemanha, na época era a União Soviética, né, que são os russos, esse pessoal, agora a China, você vê como aparece com essa potência, a Inglaterra também, a medicina está ali junto com todos os atletas e caminha de mão dadas, né? Uhum. E isso em todos os esportes, individual e coletivo. No caso do ciclismo, o esporte individual, que tem um condicionamento físico grande, aliado a uma máquina, que é a bicicleta, que tem que estar totalmente calçada e certa na medida, Uhum. tudo tem que estar exato para dar tudo certo. Então, faltou isso para nós Uhum. naquela época, mas não faltou porque realmente o esporte no Brasil, e aí eu vou chegar lá nisso, o esporte no Brasil, ele não é reconhecido como uma atividade fundamental Sim. na política brasileira, e isso eu acho que é uma bandeira que todos nós, atletas de qualquer modalidade, deveria lutar por essa bandeira, porque nós levamos uma condição de vida muito melhor, as pessoas têm muito mais saúde para poder trabalhar, estar no seu dia a dia, né? Você tem uma disciplina que você leva para sua família, condicionamento, tudo isso o esporte traz, né? Leva para um caminho de vida saudável. Exato. Então, eu acho que isso é o importante, é uma bandeira que a gente tem que estar se unindo sempre para lutar por essa bandeira, que é super importante, e fazer com que os políticos, não só na campanha, nos abrace e diz, olha, eu vou fazer isso, depois passa-se 4 anos, Meu passa coração. 8 anos e nós continuamos na mesma, não tem recursos para o esporte, não tem arenas adequadas para o esporte. Por exemplo, nós não temos um velódromo no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, e no estado nós não temos um velódromo que pode receber, por exemplo, um campeonato mundial. Tem na Argentina, tem no Chile, tem em países vizinhos nossos aqui, que na Colômbia tem vários, né? Então, nós não temos Isso velódromo. movimentaria a economia, movimentaria Claro, a rede hoteleira da região, tudo, movimentaria tudo, né? tudo. O principal, olha, eu vou falar da Maratona de Nova York, tem um estudo, e as pessoas, isso é público, as pessoas podem procurar que vão encontrar. A Maratona de Nova York, ela movimenta comércio, a rede hoteleira é um grande negócio, esses grandes eventos são um grande negócio, e o prefeito, com certeza, da cidade de Nova York, os administradores públicos, eles não abrem mão de um evento como esse. Ele tem essa Aqui, visão. para nós fazermos um evento, por exemplo, na capital de São Paulo, nós precisamos implorar para todo mundo e dizer o seguinte, você está incomodando todo mundo aqui para fazer um evento, né? A mentalidade tem que ser outra. A mentalidade, infelizmente, eu não sou contra o Brasil, sou a favor do Brasil, sou brasileiro, quero lutar por isso, só que eu não posso enganar ninguém. A verdade é essa, se eu quiser fazer um evento de ciclismo na capital da cidade de São Paulo, eu não consigo. Literalmente eu não consigo. Mas eu tenho que fazer de madrugada, começar às 4, às 7 da manhã já não tem mais nada. E como é que nós vamos ter, por exemplo, um nível de competição como tem os europeus? Como nós vamos pensar, por exemplo, nisso como negócio, né? Um Granfondo na Itália, eu participei em entrevista de um Granfondo e eu registrei essa marca no Brasil do Granfondo, movimenta 15 mil ciclistas, só pessoas que vão pedalar. Você imagina a família, todo mundo que está ali, a cidade ganha como um todo, é uma semana de festa na cidade. Eu estava em Treviso, na Itália, que é uma cidade pequena, você não dá para andar de carro, só anda de bicicleta nesse período,
de tantos turistas. Então, eu acho que dá, tem oportunidade de fazer em qualquer lugar do mundo, Sim. aqui no Brasil também, pode se fazer em qualquer lugar, mas tem que ter vontade política. É isso aí. Ó, gestores públicos, hein? Procura o Marcos aqui para a gente começar a discutir a ideia de um velódromo aqui na capital, hein? Vamos lá, né? Passou da hora já. Ô, Marcos, a gente sabe que aqui no Brasil, questão de patrocínio, funciona assim, né? O time de futebol, nem que seja da Série C, ele vai ter lá alguém querendo patrocinar. O time da Série A, então, nem que seja pequenininho, mas vai ter. Time da Série A, a gente sabe os valores astronômicos que nós temos aí. Saiu do futebol, talvez, eu acho, posso estar errado, mas que seja o vôlei, talvez outro esporte que tenha assim, mais Vôlei e facilidade, basquete, né? vôlei, basquete, ali com patrocínios, né? A questão do ciclismo eu não sei, mas a minha pergunta é, quando você competia, como que era a questão do patrocínio? Era fácil, era mais fácil? Era muito difícil? Como é que você tinha que ter de grana para poder competir? Era alguém que pagava? Era do seu bolso? Você tinha que vender bala no semáforo para poder pegar uma grana e viajar? Como que funcionava isso? Olha, eu tive um privilégio de participar do esporte numa época muito boa. Eu peguei o último ano do governo militar, do João Figueiredo. E eu fui atleta do Exército. E o Exército pagava um bom salário na época. Eu posso dizer que hoje deve ser em torno aí de uns 20 mil reais, que para um atleta tá bom. Para até de ciclismo, estou Aham. dizendo, né? Não outras modalidades aí, que eu acho que o voleibol, esse pessoal ganha muito mais que isso, mas seria um salário em torno desse valor, mas era CLT, então importante. Nessa época, fui também patrocinado pela Pirelli de Santo André, também CLT e tal, muito bom, e depois terminei a minha carreira na Caloi, que também era CLT, então sempre fui CLT sendo atleta. Peguei uma época muito boa. Hoje não é mais assim. Hoje tem várias outras condições aí. Por exemplo, você pode ser um empreendedor individual e você receber lá um patrocinador, o dinheiro de um patrocinador e você fazer a sua competição. Mas eu peguei uma época muito boa. E eu acredito que assim, nós precisamos ter uma política definida para o esporte. Naquela época a gente tinha muito mais do que é hoje. A política era muito mais definida para o esporte nos anos 80 do que é hoje. Nós perdemos muito. Eu acredito que nós perdemos por quê? Porque também faltou a movimentação nossa, dos ex-atletas se unirem, de todos aqueles que participaram de Olimpíadas e que vestimos a camisa do Brasil, fomos lá mostrar que o nosso país é um país que tem liberdade, um país de democracia, um país que tinha esporte. E acho que faltou da nossa parte também. E levar aos nossos políticos, tanto no legislativo quanto no executivo, as nossas propostas e Sim. apresentar isso e trabalhar para isso. Eu acho que Uhum. falta da nossa parte e eu vou fazer a minha parte. Muito bom. Ô, Marcos, você tem ideia de quantos títulos ou pódios você conquistou? Foi bastante. Com certeza eu devo ter vencido aqui no Brasil, né? Fora do Brasil, posso até te responder mais rápido. Eu venci um pouco mais de 50 competições, entre Portugal, Itália, Bélgica, Espanha. Ganhei boas corridas na Espanha. Aí vou falar do Chile, por exemplo, competições no Chile, na Argentina, no Uruguai. Colômbia, fui muitas vezes para Colômbia, Venezuela, participei na época da Venezuela, quando era a grande Venezuela, é, muito bacana. E os demais, cheguei a competir, bom, fui para as Olimpíadas de Seul, para aquela região, também tive no Japão, tive nesses lugares. Mas umas 50 competições fora do país, competições de ser primeiro colocado, Aham. não de segundo, de vencer realmente. Aqui no Brasil, eu acredito que em torno de 300 competições Caramba. durante a minha carreira. Caramba, ó, pesquisa aí, viu, a história do Marcos Mazaró, inclusive o Instagram dele, que vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. Segue o Instagram do Marcos, que você vai ter uma história muito bacana para você poder acompanhar, viu? Uma vez eu ouvi de um amigo empresário, ele tem uma empresa, uma fábrica, né, grande também, assim como a sua, que é de bicicleta, mas a dele é de móveis, né? Aí uma vez, numa conversa com ele, ele falou assim, sabe, Ivan, depois que o pó da serragem entra na veia, nunca mais sai. Qual que é a frase que você definiria o Marcos Mazaron, assim, para o mundo das bicicletas? Eu aprendi com um gaúcho do Rio Grande do Sul, muito meu amigo. Nós tínhamos a equipe da Pirelli em Santo André e a equipe da Pirelli lá em Gravataí. E esse gaúcho,
ele me diz o seguinte: é o couro curtido. Depois que o couro curtiu, ele falou: ó, depois que o couro curtiu, eu pedalo 100, 200, até 300 quilômetros eu pedalo, porque o couro tá curtido. Aham, Então, vai na é boa. mais ou menos isso, quando o couro curtiu, viu? Que legal. Marcos, para finalizar, qual a importância aí para as famílias, tá, que estão nos acompanhando aí, de você introduzir o hábito de uma bicicleta ali para tua família? Caso pessoas que não tenham ainda, como que isso aí une realmente a família? É bacana? Vale a pena? Não vale a pena? Que mensagem final você pode deixar aí? Então, eu digo para você assim, ó, se você perguntar para uma criança qual o presente que ela quer ganhar, eu acho que de 10 crianças, pelo menos a metade, 5 vai dizer ainda hoje. Porque hoje tem brinquedos eletrônicos, uma série de Sim. coisas. Mas ainda hoje, 5 pessoas, 5 crianças vão responder que é uma bicicleta. Os meus filhos têm bicicleta, todos tiveram bicicleta. Então a bicicleta ela passa pela infância e torna a infância melhor. E depois, quando nós estamos na fase adulta, hoje a bicicleta principalmente, ela se tornou algo que é legal, é bacana você, por exemplo, ter um grupo que você vai estar lá pedalando e tal, e a bicicleta dá muito prazer, sabe? Ela é uma máquina que nos coloca tendo aquele vento, aquela sensação de vento no rosto e Uhum. tal. A gente passa por locais que de carro você nem nota, de bicicleta você perceber tudo aquilo e tal. Então é muito importante a bicicleta na vida das crianças, da fase aí adulto e principalmente na melhor idade, depois que você já está ali mais veterano, você também pedalar, fazer sua atividade física, a bicicleta não tem nenhuma contraindicação. É lógico que sempre é bom ter um condicionamento, né, para que você controle ali a bicicleta e tal, não se expor muito em locais que passam carros com Uhum. velocidade alta e tal, então sempre pedalar num local seguro, mas a bicicleta é muito indicada para todas as idades. Então eu acho que eu finalizo dizendo o seguinte: olha, experimente a bicicleta que você vai realmente ter uma outra visão do mundo. Legal. Sabe que eu, particularmente, eu não tenho bicicleta, mas desde que comecei a trabalhar com você aqui, já estou pesquisando algumas aí, viu? Inclusive, minha filha, a Lara, de 4 anos, ela tem uma que ela ganhou quando ela era criança numa competição da escola, mas para a época a bicicleta era grande para ela. Aí, por incompetência minha, a bicicleta ficou encostada, ela já cresceu, a bike agora está pequena para ela também, né? Então foi uma falha minha não ter introduzido a Lara nesse esporte maravilhoso que é a bicicleta. É maravilhoso. Olha, eu tenho que fazer um depoimento aqui que eu esqueci, eu acho que vai aumentar aí mais 1 minuto, mas é importante. Nós temos um local lá na cidade de São Carlos, que é um instituto que ele cuida de crianças que não têm visão, ou seja, cegas por algum motivo. E eu me sensibilizei lá com um garotinho que ele perdeu a visão naquelas máquinas quando a criança nasce, que ele fica lá naquela máquina e aí queimou-se a retícula dessa criança e ele não é zero, não tem visão. E ele anda de bicicleta. E quando eu vi Caramba! ele andando de bicicleta, as pessoas me apresentaram. Acho que é Carlos o nome dele. Bom, enfim, eu não me lembro o nome, então não quero errar, mas eu me comprometi e fizemos uma bicicleta aqui na fábrica e eu vou presenteá-lo e depois eu vou deixar mais algumas bicicletas lá para a gente distribuir para as crianças nesse instituto. Ele pedala, é cego e ele domina muito a bicicleta, ele passa a mão, conhece todos os detalhes da bicicleta, se é aro 29, se é aro 26. Então, e ele é um menino que tem, acho que uns 10 anos de idade, então nós fizemos uma bicicleta especial para ele, vamos entregar essa bicicleta e isso é a coisa que mais me comoveu, né? Porque você vê uma criança que nasceu perfeita, teve ali uma falha, né? Porque Uhum. foi uma falha que levou ele a perder a visão e ele anda de bicicleta. Então, olha que maravilha, né? Só de você ver uma Sensacional. ação dessa, isso já é uma coisa para todo mundo se inspirar e É. começar a pedalar. Verdade, essa história aí foi realmente um tapa na minha cara. E olha, garoto, eu não sei aqui o seu nome, mas eu tenho certeza que você Eu vou vai. pegar e nós vamos colocar o nome dele no Boa, tenho vídeo. certeza que você, em algum momento, vai ouvir aqui esse podcast. Então, essa homenagem aqui é para você. Esse podcast aqui é em tua homenagem, tá bom? Escuta aí, continua que você é exemplo para muitas e muitas pessoas, tá? Da minha parte, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem com mais um podcast sensacional. Eu, Wanderson de Paula e o Marcos Mazaron também. Marcos, por favor, se despeça aí da nossa audiência. Pessoal,
nós vamos ter outros entrevistados. Hoje eu estou com o Wanderson aqui, nós estamos fazendo um bate-bola. Nós temos o Ciclicity, que vai acontecer agora lá no Garagem 55. Eu vou estar convidando vocês e vamos fazer um podcast especial para isso. Convido todos para participar com a gente, vai ser muito legal. E vamos finalizar com um passeio ciclístico para 5.000 pessoas, Eita. que vai ser na Moca. Então, algo que nós vamos fazer que vamos estar divulgando aqui para vocês, tá bom? É isso aí, vai acompanhando que vai ter todas as informações. Tchau, tchau, até a próxima semana. Fiquem todos bem e bora andar de bicicleta!